Maranata a todos, meu nome é Benjamin, eu tenho 9 anos de idade. Estamos em mais um áudio em Você Conhece Jesus? Na parábola de hoje falaremos sobre a parábola do filho pródigo. Está em Lucas 15, do 11 ao 32, é um textão. Vamos ler? E disse o Senhor: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, que tinha pedido herança ao pai, ajuntando tudo que partiu para uma terra longínqua, que significa muito longe. E assim desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Estava com lá um dinheirão, aí ele foi gastar com os novos amigos dele. Depois teve uma fome, ele não tinha nem um centavo no bolso, porque ele tinha gastado tudo. E ele passou por uma grande necessidade. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar porcos. E era uma das piores coisas que se fazer na Bíblia, era apacentar porcos, né? Ovelha, boi, gato, até que não é tão ruim assim. Agora porco, até hoje a gente acha ruim, né? E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém nada lhe dava. E tornando em si disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e aqui eu pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. Ele se levantou, foi-se para o pai. E quando ele estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra ti e o céu, e já não sou digno de ser chamado de filho. E o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e põe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Pois esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Eles começaram a se alegrar, e foi uma festa, porque o filho que estava perdido foi achado, morto ressuscitou. E chamando-os, e seu filho mais velho estava no campo. E quando ouviu, chegou perto da casa e ouviu as músicas e as danças. E chamando os servos, perguntando-lhe o que era aquilo. Então ele perguntou: Ô servo, o que é essa barulheira toda, essas músicas, essas danças? E o servo lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, pois recebeu o seu irmão são e salvo. Mas o irmão se indignou e não queria entrar. Aí ele saindo com o pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Aí o pai disse: Por favor, filho, entre. E respondendo, o filho mais velho disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que se desperdiçou os teus bens contra as meretrizes, e mataste-lhe o bezerro cevado. Então já percebemos que o ciúme já existia na Bíblia há muito tempo. Você percebeu que ele já estava falando: Mas pai, ele que acabou de te abandonar, foi passar fome, em vez de ficar com você dá um bezerro cevado, que era muito importante naquela época. E pra mim, que nunca te disse, que nunca desperdicei meus bens, nunca te desprezei, você nunca me deu um bezerro. Me poupe. Ele ficou com muito ciúme. E o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo, alegremo-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então agora vamos para a parte de entender tudo isso.
Há muitos versículos sobre isso. E como a nossa memória não está tão bem na geração Z, mas na geração antiga era boa, eu não vou lembrar de todos. Mas se você pesquisar versículos sobre arrependimento, vai aparecer vários. E você pode ler cada um deles para entender melhor esse assunto. Então vamos lá. O Senhor contou mais uma vez uma parábola, que é um jeito simplificado de entender sobre Jesus. E aí ele fala sobre um pai que tinha 2 filhos. E tinha uma fazenda cheia de bens, o bezerro, o gado, tudo. E aí, o filho mais novo tinha o filho mais velho e o caçula mais novo. E aí o filho mais novo disse: pai, me dê a herança para que eu possa sair. E aí o pai disse: pode. Aí dividiu a herança que era dele, que era para ele pegar só quando o pai morresse. Mas como ele queria mais cedo, ele pegou e foi embora. Foi para uma terra muito longe. Se divertiu, se animou, fez a festança, gastou dinheiro, ficou sem nenhum centavo no bolso. Aí ele pensou: tudo bem, não vai ter fome aqui. Dito e feito, teve uma fome. Ele achando que não ia ter, teve uma fome, precisando de comida, não tinha dinheiro. E aí ele foi procurar emprego. Qual que era o único emprego que tinha? Cuidar de porcos. E para os judeus naquela época, a pior coisa era cuidar de porcos. Mas como ele não tinha entre morrer ou cuidar de porcos, ele escolheu apacentar porcos. E os porcos comem lavagem. Entre as lavagens, há frutinhas, como bolotas. E aí ele queria comer essas bolotas porque ele estava passando fome. Mas os servos lá não davam nada para eles. Aí ele tinha que alimentar, tinha que pastorear os corvos e sem comida. Aí ele pensou: fiz uma péssima escolha. Meu pai, meu irmão, tem tudo lá, todos os servos, tem pão, frutas, alimento em abundância. Agora eu, só aqui passando fome. Depois ele falou: vou falar pro meu pai assim: pai, eu pequei contra ti e não sou mais perante a ti um filho, mas sim um servo. E dito e feito, ele voltou para a terra do pai dele. E quando o pai dele o viu de longe, ele ficou tão alegre que o que ele fez foi correndo e abraçou e ficou muito animado. E assim, ele disse o que ia falar para o pai: não mereço mais ser seu filho, peguei contra o céu e contra ti. Mas o pai disse: vestiu, colocai um anel, faça o bom e do melhor para ele. Aí colocaram a música, dançaram, ele todo vestido, e o pai se alegrou porque o filho dele morto ressuscitou e o perdido foi achado. Aí, nessa festança, tava lá todo mundo comemorando. O filho mais velho voltou. Lembra que tinha 2 filhos? Aí tinha o mais novo que estava comemorando e o mais velho que estava trabalhando. Aí ele ouviu, ele ia pra casa, ele ouviu e perguntou para um dos servos: que festança é essa? Que dançaria? Que musicalidade toda essa? E aí o servo disse: é o seu irmão mais novo. Ele saiu, voltou e agora seu pai deu uma festança, até matou o bezerro cevado. Ele ficou com tanta inveja, tanto ciúme, que não quis entrar. Mas o pai implorou, rogou-lhe para que ele entrasse, mas ele não quis. E depois o pai teve uma conversa com ele e disse: por que você não quer entrar? Aí ele disse: porque eu nunca te maltratei, nunca te desprezei, nunca desperdicei o que eu tinha, e até hoje você nunca me deu um bezerro cevado pra fazer uma festa com meus amigos. Agora este seu filho que te desprezou, que desperdiçou, aí quando ele teve o problema dele, quando ele passou fome, ele lembrou de você e você deu um bezerro cevado pra ele. Ou seja, ele estava com ciúme, ele estava com inveja. Mas o pai disse: mas não é só pra ele que eu amo vocês dois. Mas também temos que nos alegrar com o perdido que foi achado, um morto que ressuscitou. Nós devemos nos alegrar. Depois, na Bíblia não fala se o filho mais velho aceitou, pediu perdão. Não fala o que aconteceu depois. Mas o que fica de lição para nós? Nós devemos sempre pensar nas nossas atitudes.
Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar é que pródigo significa que gasta, que menospreza, que despreza. Desculpa, o que significa? Aquele filho desperdiçou os bens e só no problema pensou no pai. Mas nós devemos pensar no Pai Deus, né, Jesus? E tem que pensar antes do problema. Devemos pensar antes de agir e principalmente não ter ciúmes ou invejas ou cobiçar nada de ninguém. Ou seja, quais ensinamentos tem nesses grandes versículos da Bíblia, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. É aquele que crê nele e se prepara para ele. Beijo, galerinha, até o próximo áudio.